da misericórdia de Deus para com o pecador. Em nome do Padre, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos em Cristo, no domingo passado refletimos sobre a belíssima parábola do grande banquete. Aquele senhor magnânimo que havia preparado uma festa esplêndida e cujos convidados, enredados nos lodos do mundo, recusaram comparecer. Um havia comprado um campo, outro juntas de bois, outro contraíra matrimônio, e cada um com suas desculpas miseráveis voltou as costas à mesa da graça. Saímos daquele sermão, porventura, com uma interrogação no espírito. Que será feito daquelas almas que recusam o convite divino? Hoje, a misericórdia de Deus nos responde, e a resposta há de encher de consolação os corações contritos e humildes, e de salutar temor às almas endurecidas. Porque o que o Evangelho deste dia nos ensina é isto: quando o homem fecha a porta ao convite de Deus, Deus não se retira. Deus sai em busca do homem, sobretudo daquele que se perde. O Sagrado Texto nos apresenta de início uma cena que encerra em si toda a distância entre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. Publicanos e pecadores, homens marcados pela ignomínia pública, afastados da sinagoga, desprezados pelos doutores da lei, aproximavam-se de nosso Senhor Jesus Cristo com o desejo de ouvi-lo. E os fariseus, cheios de soberba e de um zelo que não era senão vaidade, murmuravam entre si: Este convive com os pecadores e come com eles. Ó caríssimos, que cegueira a desta gente! Donde lhes vinha tamanha indignação? De que nunca haviam compreendido a natureza do pecado, nem a grandeza da misericórdia. Conheciam a lei, mas ignoravam o legislador. Pronunciavam o nome de Deus, mas não conheciam o seu coração misericordioso. E nosso Senhor, com aquela mansidão que confunde os soberbos e eleva os humildes, não os repreende com aspereza. Responde-lhes com duas parábolas, dois espelhos nos quais podemos contemplar, como numa visão clara e luminosa, os inescrutáveis desígnios da bondade divina. A primeira é a parábola do bom pastor. Essa parábola, caríssimos, é aquela que todos conhecemos desde a infância da fé, mas que nunca nos cansa, porque a bondade de Deus nunca nos cansa. Um pastor possui 100 ovelhas, uma se perde. E o que faz este pastor? Deixa as 99 no campo e vai em busca daquela única ovelha desgarrada. Considerai bem, do ponto de vista da razão humana, calculista e fria, este pastor age como um insensato. 1 em 100, que é isso? Uma fração desprezível, diz o mundo, uma perda tolerável. O mundo diria: segue em frente, esquece. Mas Deus não raciocina como o mundo. Deus não faz cálculos com as almas. Toda alma é importante e única para Ele. Aquela ovelha perdida, que é ela senão a imagem do pecador cristão que, seduzido pelas aparências enganosas do pecado, se afastou do rebanho sagrado, do grêmio da igreja, da amizade de Deus? E Deus, esse pastor infinitamente bondoso, que faz? Abandona a sua sorte? Fecha os livros e arrisca do número dos seus? Não, caríssimos, 1000 vezes não. O divino pastor sobe aos montes, percorre as planícies, entra pelos bosques, atravessa os riachos,
busca, insiste, persevera. E como busca? Busca pelas santas inspirações que perturbam o sono do pecador. Busca pelos remorsos que envenenam seus prazeres, pelos ministros do Evangelho que pregam a penitência, pelas doenças, pelas tribulações, chama também pelas perdas que Deus envia como mensageiros da sua misericórdia. Por todos esses meios, o pastor celestial vai dizendo à alma extraviada: ovelha minha, por que foges de mim? Não vês os abismos que te rodeiam? Não sentes o lobo infernal que te espreita? Volta aos meus braços, ó infinita bondade, ó prodígio inaudito de amor. Que o ser infinito, o Criador de todas as coisas, o Senhor da eternidade e do amor, se ponha a correr atrás de uma mísera criatura ingrata. Eis o que a razão humana não consegue compreender e que só o coração que ora e que ama a Deus consegue pressentir. Mas contemplemos agora, caríssimos, o que sucede após o encontro. O pastor não repreende a ovelha, não a pune, não lhe exige justificações, coloca-a sobre os próprios ombros e volta ao redil cheio de alegria. E chama os amigos: alegrai-vos comigo, porque encontrei minha ovelha que se havia perdido. O que significa, irmãos, que Deus carrega o pecador convertido sobre os seus ombros divinos? Significa que Deus não apenas perdoa, Deus eleva. Deus não apenas apaga a culpa, Deus infunde novas graças, virtudes mais sólidas, um amor mais ardente do que o pecador possuía antes de cair. A alma arrependida, fortalecida pela misericórdia, caminha com passo de anjo em direção ao céu. E então nosso Senhor volta-se para os anjos e santos do paraíso e diz: alegrai-vos, bem-aventurados habitantes do meu reino eterno. Uma alma que havia caído no abismo voltou ao caminho do céu. Cantai, porque havia morrido e ressuscitou. E o céu inteiro canta por causa de uma alma, por causa de um pecador que se arrependeu. Eis as palavras solenes do próprio Cristo. Haverá mais festa no céu por um pecador que faça penitência do que por 99 justos que não têm necessidade dela. A segunda parábola, caríssimos, é ainda mais comovente, porque nos revela algo sobre a natureza da alma que devemos gravar profundamente na memória. Uma mulher possui 10 dracmas, diz a parábola. Dracmas são pequenas moedas de prata de valor modesto. A mulher perde uma, e o que faz? Acende a lamparina, varre toda a casa, busca em cada canto, em cada fenda escura, sem descanso, sem desânimo, até encontrar. Detenhamo-nos, irmãos, neste pormenor precioso. A moeda não pode mover-se. A moeda não pode chamar por socorro. Está inerte, no escuro, incapaz de qualquer gesto de retorno. E ainda assim a mulher a busca com todo o empenho. Há almas assim, caríssimos. Há almas que caíram no estado de tal torpor espiritual que já nem sentem o peso do pecado. A fé parece extinta, a vontade parece paralisada, a razão parece entorpecida, o coração parece de pedra. E nesse estado de inércia miserável, o homem pensa: já é tarde,
já não há remédio para mim, já não há salvação para mim. Ó engano funestíssimo, porque é precisamente aí que Deus acende a lamparina e varre e busca. Por quê? Porque toda alma, por mais degradada, por mais perdida que seja e que esteja, traz gravada em si a imagem de Deus. Toda alma foi comprada com o preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo no alto da cruz. Toda alma foi santificada pelas carícias do Divino Paráclito nas águas batismais. Nenhuma alma é um caso perdido enquanto vive. E quando aquela alma é encontrada, quando o pecador dobra os joelhos e bate no peito, acontece algo que a razão humana dificilmente suportaria contemplar. Os anjos do céu se alegram, sim, os anjos se alegram. Os espíritos puros que nunca conheceram o pecado, que contemplam face a face a Santíssima Trindade, esses seres de luz abrem os seus corações imortais a uma alegria especial. Por causa de nós, por causa do pecador arrependido. Porque a alma que se converte é como aquela moeda reencontrada, que brilha novamente com a imagem real do seu Criador. Porque o orgulhoso Lúcifer sofre uma nova derrota. Porque a Igreja abraça um filho que havia se perdido. Porque a misericórdia triunfa e a espada da justiça divina volta à bainha. Chegamos, caríssimos, ao momento mais sério deste sermão, porque as parábolas não foram pregadas apenas para consolar, foram pregadas, sobretudo, para mover as vontades, movê-las para Deus. Há entre nós, porventura, almas que se reconhecem na ovelha extraviada, almas que há muito tempo deixaram de frequentar os sacramentos, almas que carregam culpas antigas, esquecidas na superfície da consciência, mas vivas no fundo da alma. Almas que ouvem sem ceder, no entanto, a voz do Divino Pastor. E essas almas costumam apresentar objeções. Conheço essas objeções, porque são sempre as mesmas em cada geração, em cada confessionário. Dizem: as minhas culpas são demasiado graves. Digo eu, foram mais graves as da Madalena, do bom ladrão, de Maria egipcíaca, de Agostinho de Hipona, e todos eles se converteram, e todos eles estão no céu. Diz outra: sou demasiado fraco para mudar. Precisamente por isso, o bom pastor carrega a ovelha sobre os ombros. A graça de Deus não é um galardão reservado aos fortes. É, antes de tudo, um socorro enviado aos fracos. Outro ainda vai dizer: a minha fé está quase apagada, não sinto nada. E a moeda também não sentia nada, e ainda assim foi encontrada. E todos esses, caríssimos, diz nosso Senhor Jesus Cristo, todos esses, diz a ele: tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dará. Pedi, pois, pedi a graça do arrependimento, pedi a graça da conversão, pedi com humildade, mas pedi, e não duvideis de que sereis ouvidos. Irmãos, deixai-me unir aqui os dois domingos numa única verdade. No domingo passado vimos que a mesa do banquete estava posta e que muitos recusaram comparecer. Hoje vemos que, mesmo depois da recusa, o Senhor não desistiu. Saiu às estradas, buscou nas periferias da vida, chamou os pobres, os feridos, os perdidos.
Essa é a lógica divina, essa é a lógica da graça, é a lógica do amor. Não desiste de nós, não desiste nunca. Mas, e aqui, caríssimos, é preciso falar com toda a clareza que a caridade exige. Mas este mesmo Jesus, que hoje nos mostra o rosto do bom pastor, misericordioso, manso e humilde, é o mesmo que um dia há de sentar-se no trono do juízo. O mesmo que hoje diz: tenho sede das vossas almas, dirá naquele dia àqueles que resistirem até o fim, ide malditos para o fogo eterno. A misericórdia de Deus é infinita, mas não é eterna para o homem que morre sem se converter. A porta está aberta, mas se fecha. Por isso, ouvi hoje o que diz o Espírito Santo. Se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Hoje, esta manhã, esta tarde, esta noite, esta hora, esta graça que agora vos é oferecida, aproveite-a, não a desperdiceis, porque o pastor que hoje vos busca com tanto amor sobre os ombros é o mesmo juiz que vos esperará amanhã com toda a sua justiça. Que nenhuma das almas que aqui me ouve seja das que recusaram o banquete. Que todas sejam das que o pastor trouxe sobre os ombros em alegria ao seu redil eterno. Assim seja.